Saudações, estamos aqui para mais uma especial entrevista. Nosso convidado, Carlos Antônio Diniz, antigo basquetebolista, tem 60 anos de idade, há 42 anos que é treinador. Foi antigo selecionador de basquetebol angolano. Atualmente é também treinador no Inter de Angola. Seja bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Convidado, foi uma das figuras condecoradas nesta quinta cerimónia de condecorações por ocasião dos 50 anos da independência nacional na classe Paz e Desenvolvimento. Para já, é um reconhecimento do país aos seus feitos. De facto, estou muito feliz com esse reconhecimento e também apraz dizer aqui que não é um reconhecimento a mim, é graças aos atletas que eu formei, é graças aos atletas que eu dou treinos de basquetebol há 42 anos. E esse reconhecimento, essa condecoração não é minha. Eu apenas sou fiel depositário da mesma. Ela pertence a todos esses atletas, são muitos. Uns até eu já não reconheço, que eu tinha 18 anos quando abracei a carreira de treinador e até hoje dou treinos de basquetebol. E jogadores e jogadoras, nesse caso. E muitos deles hoje são médicos, advogados, engenheiros, outros são polícias, agentes, e quando nós vamos à rua, esse reconhecimento antes da condecoração é aprazível, daquelas coisas que nos faz sentir alguém que contribuiu com alguma coisa para a sociedade. Como é que entra para o basquetebol? Bom, eu vivia no Marçal, sou de uma família de futebol. E Os Diniz. Os Dinizes, de facto. E tínhamos um vizinho, Diogo Cruz, que foi jogador do 1º de agosto, antes da TAG, que é o nosso clube de coração, antes da TAG, do 1º de agosto. E o Didi jogava no Vila e muitas vezes ia à Cidadela jogar basquete no Luanda. E uma vez encontrou-me ali a brincar perto do Américo Boa Vida, que era perto da estrada, e ele pegou e levou-me, atravessou comigo a Avenida Brasil, levou-me à Cidadela onde o Luanda treinava. Eu estava habituado às cenas de futebol, porque a minha família era toda futebolista. Eu sou irmão do Brinca na Areia, sou irmão do Joaquim Diniz, do Chico Diniz, do Miúdo Chico, do Bondoso. E quando vou para o campo, que eu sabia que era um campo de futebol, vamos para um campo mais pequeno e era basquetebol. Fiquei ali uma hora a olhar para aquilo com estranheza e apaixonei-me pelo basquetebol. Então hoje sou basquetebolista graças ao Diogo Cruz, o Didi da TAG, o Didi do 1º de agosto, o irmão da Toninha, o filho da Dona Ruth e do Sr. Cruz. Muito bem. O único entre os familiares Sim. que optou pelo basquetebol. Tem-se dito que é a ovelha negra da família que pelo basquetebol, de facto. Muito bem. Ao longo desse tempo de carreira, fez parte da equipa nacional, partilhou a quadra com muitas estrelas do nosso basquetebol. De facto, a minha carreira como jogador foi muito curta, porque eu depois fui cumprir o serviço militar no Lubango, onde joguei no Desportivo da Huila, que era uma equipa militar, tinha o Sidraque, tinha o Nunes, tinha o Joel, tinha o Eugênio e tinha o Bravo. Esta equipa era uma equipa da província, mas que normalmente naquela altura, nós estamos em guerra naquela altura, esta equipa foi fundada pelo França, irmão do general Dalo, e se não estou em erro na altura o coronel Cebolo. E nós naquela altura, os jogadores muitos jogadores de Luanda, como o Sidra, que foi do 1º de agosto da Seleção Nacional, depois foi para a Huila, e o António Seca, o Ducho, eu fui para lá também jogar. Eu parei de jogar aos 22 anos, mas antes de abandonar a minha carreira como jogador, já o Vladimiro Romeiro tinha pegado um grupo de jovens, o Vladimiro Romeiro, o Tunecas, o Tony Sofrimento, eram os diretores do curso. Com 18 anos fizemos o curso de treinadores. Naquela altura era chamado curso de monitores. Fizemos esse curso com o Vladimiro Romeiro, o Tunecas, o Bento Portugal e o Tony Sofrimento. Depois daí fui jogar e aos 22 anos acabei a carreira como jogador e preferi abraçar a carreira de treinador
onde comecei primeiro por dar treino no grupo desportivo da Cuca. Na altura, o Sr. Diógenes de Oliveira, o Sr. Albertino Cardoso, o Sr. Avelino Costa, que eram os promotores. Naquela altura havia uma política do nosso governo que as empresas, nas suas localidades, eram as promotoras do desporto. Foi assim que apareceu a ERTA, a Cuca, a Nocal. Todas as empresas estavam ligadas à formação desportiva nas suas localidades. E calhou-me então, na altura, ir para o grupo desportivo da Cuca. Na altura tinha eu 18, 19 anos e comecei muito cedo a formar no minibasket, a formar jogadores de minibasket, iniciados e cadetes. Conforme eles foram crescendo, eu também como treinador fui crescendo. Eu tinha 19 anos, eu tinha 21 anos, já era campeão nacional de cadetes. Muito cedo comecei a celebrar títulos, porque comecei a carreira muito cedo e eu tinha um promotor. Quando acabasse o curso naquela altura, os preleitores ficavam com alguns, a patrocinar alguns treinadores. E o meu patrocinador, sorte da minha vida como treinador, foi o falecido Romero. De todas as semanas eu tinha que lhe apresentar um relatório e dia sim ou dia não, ele ia mesmo ao grupo desportivo da Cuca ver o treinamento. Nós treinávamos ali na fábrica mesmo da Cuca e eu vivia nas bases. Naquele tempo não custava andar a pé em Luanda, agora o clima era menos, as ruas eram mais curtas, dava a impressão que Luanda. Hoje nós vemos as distâncias e perguntamos como é que eu durante anos percorria isso nas calmas. Prontos, mas isso para dizer o quê? Comecei muito cedo a carreira como treinador. E a plantar sementes do basquetebol nacional. Pelas suas mãos, certamente que surgiram muitos nomes. Eu já perdi a conta. Cristóvão Swing, Walter Costa, Valdemiro Ricardino, o próprio Romano, Benjamin Romano, o próprio Puna, que é da família Vitoriano. São muitos jogadores, são muitos. Há nomes até que hoje fogem, né, da mente. Também tive uma passagem, 2 anos aqui agora no Inter pelo basquete feminino. Tive a sorte de treinar campeãs da África, a Felizardo Ambrosio, a Luísa Macuto, entre outras jogadoras. E mais recente, com esse brilharete da nossa seleção nacional, que me deixa muito feliz, porque eu tive a grata oportunidade de lançar para a seleção de séniores o Bruno e o Silvio, com 18 anos na altura, metidos na seleção de sénior para ir a um pré-olímpico. E tive durante 3 anos como treinador da seleção de sub-18, 19, depois 20, depois da seleção de séniores. Eu tive essa oportunidade de ser selecionador de todos os escalões da Angola, treinei todos os escalões, não é? E neste projeto de formação, onde lançamos o Luquene e outros jogadores mais com qualidade, que hoje estão na seleção de séniores. E quando a Angola ganhou o campeonato da África recente, depois de 18 anos tivemos aquele jejum, este título, houve coisas que marcam a carreira de qualquer treinador, porque além dessa direção existia uma outra direção da Federação de Angola, que na altura foi presidida pelo Sr. Paulo Madeira, que tinha começado esse projeto da qual deu esta seleção nacional, em que o atual presidente, desde já os meus parabéns e felicitá-lo aqui, soube conduzir o título africano depois de 18 anos. Não foi um trabalho acaso, foi um trabalho que teve continuidade. Houve pessoas que formaram, lançaram esses jogadores na seleção de sénior, e o treinador espanhol que cá tivemos, que também desde já felicitá-lo aqui, teve também a grata oportunidade de saber tirar proveito deles e conduzir-nos a um título de 8 anos depois. Muito bem. Ao longo da sua carreira, ganhou competições nacionais e internacionais? Claro. Muitas. Muitas não. Por acaso, nacionais tenho muitas. A mim, no que toca ao basquetebol sénior masculino, falta-me o título de campeão nacional só. De resto, tenho todos os títulos da Angola, e taça da Angola. De resto, tenho todos os títulos da Angola de mini-basquete, até os séniores, onde não tenho título, mas já tenho vários terceiros lugares. No que toca ao basquetebol feminino, ganhei um campeonato nacional, de facto, ganhei uma taça da Angola,
no Inter de Angola. E depois fiquei em segundo num campeonato da África no Egito. Fiquei em primeiro agora no Congo. E o Congo tem uma particularidade que foi os Jogos da África. Quando fomos ao Congo e quando lá chegamos... Não, antes de irmos para o Congo, eu tive a bela surpresa de conversar com o anterior ministro da Defesa, atual Presidente da República, que disse assim ao treinador: vocês vão ao Congo e as condições que vocês vão encontrar no Congo, que eu tive lá a criar essas condições, com o Ministro da Defesa de Angola e chefe da organização, vocês vão encontrar condições que nunca encontraram no continente africano. E eu disse, esses dirigentes também, pá, nós. E depois no Congo, Brazzaville, mas pronto, chegou o dia da viagem e fomos. Quando lá cheguei, fiquei de boca aberta. Na altura, o Congo, quando realizou os Jogos da África, isso em 2015, tinha infraestruturas desportivas que ninguém mais tinha em África, nem a África do Sul tinha. Piscinas modernas, cobertas, fizeram uma cidade universitária de raiz, com infraestruturas desportivas, não é, que mais ninguém tinha em África na altura. E nós ficámos hospedados, de facto, numa zona habitacional para os estudantes futuros que iam estudar nesta mesma infraestrutura da universidade, e as condições surpreenderam disse, olha, o senhor ministro tinha razão na altura. O senhor ministro tinha razão. De certeza que o chefe de Estado atual não deve se lembrar disso, mas se calhar lembra-se muito bem. E ele disse, olha, com aquelas condições, vocês são obrigados a ganhar o campeonato de basquetebol. Epá, claro que os jogos pan-africanos, na altura, jogos pan-africanos, atualmente jogos da África, são precedidos de um afrobasket. E o que é que fazem a maior parte das seleções? Não levam para lá os melhores jogadores. Azar meu, o Egito tinha levado para lá a sua melhor seleção, menos 2 jogadores. Uhum. Eu, quando olhei a seleção do Egito a chegar, eu falei, agora é que eu estou perdido. E de facto, eu tinha uma mescla de jogadores séniores. Tinha o Moore, tinha o Johnny Pedro, tinha o Fortes, mas depois tinha o atual capitão da seleção nacional, o Luqueni. Na altura tinha 19 anos. 19 anos. E eu disse, agora é que eu estou perdido. E depois fui prometer ao seu ministro que vamos ganhar isso. Eu disse, agora é que vão ser elas. E não foi só o Egito. O Mali levou a sua melhor seleção. A Nigéria, esta não levou apenas um jogador da seleção que tinha ido ao Afrobasket, mas as outras seleções surpreenderam-nos de uma maneira. Mas conseguimos ganhar, foi o meu primeiro troféu africano. Embora já tinha sido pódio pelo ASA na Taça dos Clubes Campeões em terceiro lugar, o ASA, com as suas condições paupérrimas, e conseguiu subir ao pódio, deixou-me extremamente feliz. Mas com tudo isso, eu tenho um outro título que também me faz muito feliz, Além Fronteiras. Durante um tempo da minha carreira, eu trabalhei em Portugal 12 anos. E felizmente para mim consegui uma medalha de prata e uma de ouro. E esta minha medalha de ouro, ganhei um campeonato sub-22 na Europa. Eu tenho um título europeu, que é raríssimo acontecer nos técnicos africanos. Normalmente são os técnicos europeus a terem títulos em África. E eu, por acaso, tive essa sorte de ter um segundo lugar e um primeiro lugar com uma equipa de sub-22 e ter feito 2 subidas de divisão com Lessa e com Barcelos, na altura, e com o Basket Clube de Monção. Eu consegui, de facto, uma medalha de ouro sub-22. E nesta minha equipa, com esta nossa capacidade de formar, tinha o Milton Barros, na altura, com 22 anos também, que foi depois campeão africano. Eu estou-lhe a falar de uma panóplia de jogadores, ou do número de jogadores, que passaram por mim, que depois se tornaram campeões africanos. Não é? O Luquen, por exemplo, tem um Afrobasket, tem uns Jogos da África, o Silvio e o Bruno têm campeonatos da África de Júniores e de cadetes, e tem também campeonatos da África de Séniores. Quer dizer, reparamos como é que isto acontece. Eles vão crescendo e vão ganhando. Uhum. Tudo isso tem a ver com aquilo que eu disse um bocado de estratégia, organização, porque é de pequeno que se torce o pepino. E é com base nessa formação em que eu me sinto incluído e que, de facto, os frutos estão aí à vista de qualquer pessoa. Muito bem. Olha para a história do nosso basquetebol. Poderia descrevê-la como uma história de vitórias?
Olha, eu sou de uma família de desporto e aprendi muito cedo que a Revolução Angolana, esta que celebramos aqui, antes de falar de basquetebol, esta Revolução Angolana que celebramos aqui, 50 anos de independência. Pouca gente sabe disso porque nós também às vezes somos vaidosos e inconfessos. E às vezes é melhor falar as verdades confessando do que ser vaidoso e inconfesso. O que eu lhe queria dizer é o quê? É que essa revolução foi feita por desportistas mesmo. Se olhar para os membros do MPLA e da UNITA, na sua maioria eram futebolistas. O Chipenda jogou futebol, o Ndalo jogou futebol, o Kudipayama jogou futebol, o Bonga é do atletismo, o Rui Mingas é do atletismo. Se formos ver, 70% a 80% das pessoas, dos mais velhos que fizeram a Revolução Angolana, são mesmo desportistas. Não é em vão, com muita pena minha, que é só o basquete que conseguiu manter esta veia da tal revolução feita por desportistas. E eu até tenho cuidado de ler muito sobre outras revoluções e não encontrei nenhuma com paradigma igual à nossa. A revolução feita por desportistas e cantores. Eu costumo dizer que o Ministério da Juventude e do Desporto e o Ministério da Cultura deviam ser homenageados pelo tal facto, porque eram jovens desportistas e cantores que fizeram mesmo esta revolução. Se nós olharmos para esse panorama, para perceber porque é que o basquetebol ganha sempre, quando é forjado o 1º de agosto, não é? É o general Ndalo, um ex-futebolista angolano que também chegou a jogar pela seleção cubana. E ele que forja aquele 1º de agosto, dá aquela capacidade ao 1º de agosto de ser a primeira estrutura organizativa de basquetebol que hoje deu nesse país. Depois, logo a seguir, aparece um outro general que também jogou futebol, o Kudipayama, que faz o mesmo com o Dínamo. Mas se formos um bocado mais ao fundo, vamos buscar uma taga, um asa, que era dos irmãos do Justino, que também são futebolistas. Quer dizer, e o Justino é político, mas é futebolista emprestado. E se formos mais um bocado à frente, temos o general Pedro Neto, que jogou no Asa, futebolista também. E eu, quando lhe digo que essa é uma revolução, e de militares futebolistas, e de músicos e cantores, não é em vão que hoje celebramos 50 anos de independência, meio século, com o maior feito, ou a maior prenda que tivemos, foi a conquista de algo desportivo. Por vezes, nós, quando falamos da nossa revolução, esquecemos esse facto. Foram os desportistas e, principalmente, os futebolistas e os homens do atletismo. Naquela altura, o basquete ainda era muito elitizado. Mas também temos algumas figuras que já fizeram essa revolução. Para falar o que é do basquetebol, que já beneficiou dessa revolução dos desportistas, que depois, por sua vez, criaram clubes que deram esta capacidade ao basquetebol de ser essa modalidade que perdeu durante 18 anos, é verdade, que os impérios caem, mas é preciso que os impérios tenham capacidade de renascer, e o nosso basquete fez isso 18 anos depois. A história do nosso basquetebol é muito bonita, de facto, é daquelas coisas que ganhar 12 títulos num continente, ou 11 títulos num continente, com alguns intervalos, é mesmo domínio continental. É daquelas coisas que nós temos que perceber que o basquetebol não é a seguir ao futebol. O basquetebol e o futebol dominam o panorama mundial do desporto. As outras modalidades, com todo o respeito que eu tenho por elas, conhecem as estrelas de futebol e de basquetebol, mas os jogadores de basquetebol não conhecem as outras estrelas de outras modalidades. E essas duas modalidades são as modalidades mais importantes no mundo, que é o basquetebol e o futebol. Este basquetebol, que eu costumo dizer que o basquetebol o futebol é de facto a modalidade de rainha, mas a modalidade de rainha é o futebol, é o basquete mesmo. É intitulado como basquetebol, futebol, modalidade de rainha. Eu costumo dizer que sim, de facto é modalidade de rainha. Mas o desporto rei para nós é mesmo basquete. Uhum. E nesta sequência eu questionava, os atletas, os profissionais do desporto continuam a queixar-se de falta de condições. O que é que terá falhado? Políticas ou organização a nível dos clubes ou associações? De facto, nós vivemos numa sociedade que ainda é terceiro mundo. E por vezes nós queremos ter basquetebol do primeiro mundo, queremos ter organizações do primeiro mundo,
queremos ter hospitais do primeiro mundo, mas nós temos, às vezes, quando fizemos essas comparações, temos de ver onde é que estamos inseridos. É normal que, na nossa situação, um país em vias de desenvolvimento, certas coisas ou muitas coisas ainda percorrem esse desenvolvimento. E quando algo está a percorrer um desenvolvimento, é porque tem lacunas, não está desenvolvido. E é normal que os nossos jogadores de basquetebol, que é a modalidade que mais representa o país a nível internacional, tenha sempre dado o comparativo com outras realidades. Mas postos cá dentro, temos que acordar e perceber onde nós estamos. Nós temos um problema real no basquetebol, que até o engarrafamento condiciona o desenvolvimento do basquetebol. Porque se não tivermos uma rede de transporte, só para dar um exemplo, se não tivermos uma rede de transporte que o miúdo consiga sair de casa às 7, chega no pavilhão às 8 e treina até às 11, depois vai à escola, a repetição do gesto está condenada e a partir daí passamos a ter um problema sério. Não é só o profissionalismo que está em xeque, é mesmo a nossa condição de país em via de desenvolvimento ou de país subdesenvolvido. Por vezes acontece que essas pessoas que reclamam não deixam de ter razão, porque o seu contacto, é o meu caso, nós temos N competições internacionais, temos N estágios e depois somos obrigados a competir com organizações desenvolvidas. E nós somos uma organização que ganha, nós somos conhecidos lá fora por nação do basquetebol, não é? E é normal que esta família do basquetebol, o meu caso e o caso dos outros participantes ou praticantes profissionais, reivindiquem esse problema. Muito bem. Bem, estou diante de um homem do desporto, é melhor assim, percebendo a sua visão em relação àquilo que avançou aqui de forma genérica. O desporto deveria ter o seu lugar, o seu reconhecimento, por todo esse percurso, não é, de país. Por hoje, há apelos do Executivo para que haja massificação desportiva, maior aposta no desporto escolar, na formação de novos atletas. De que forma é que podemos tornar este repto uma realidade, na sua opinião, com toda a experiência que tem? Olha, por vezes, quando ouvimos o Executivo a pronunciar, a fazer certos pronunciamentos de desenvolvimento desportivo, e não só esta é a área que me cabe, é a área que eu trabalho, percebemos que o interesse, a vontade existe. Mas nós não podemos fugir nunca da nossa realidade. É o que eu costumo dizer, porque às vezes não caímos em chavões e não cumprimos. Vou dar um exemplo, Há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás, o importante era ter uma escola para o menino estudar. Hoje acho que o país já tem que pensar de outra forma. Só recebe licença para quem quer abrir uma escola ou fazer uma escola, quem conseguir meter o campo coberto e a sala climatizada. Quando eu digo isso, digo que o desenvolvimento desportivo também hoje, e o mundo está cada vez mais quente, não pode ser feito como eu fiz, ao ar livre, mas há mais 4 ou 5 graus Celsius. E isso sobre a nossa pele é um problema em relação ao desenvolvimento. Então, quem vai pedir uma licença para construir uma escola hoje, que o país está num patamar que estamos em vias de desenvolvimento e estamos a crescer, não pode mais receber uma licença, por exemplo, para fazer uma escola que não tenha um campo ou um pavilhão coberto. Mas hoje, se formos ver as escolas privadas, na sua maioria, entre 50% a 60% têm já a cobertura, que já é uma condição de desenvolvimento. Agora, que este campo ainda não respeita as medidas para a prática desportiva, não respeita as medidas e ainda por cima tem outra condição, que é a responsabilização que temos em relação à aula de educação física. Pois é preciso agora casar esta infraestrutura, não é, com a responsabilização do menino passar a reprovar de classe porque não fez educação física. O que é que nós temos? Um ensino para a frente, que o menino não precisa de passar. E quando nós responsabilizarmos o menino em relação à escola de educação física ou à aula de educação física,
também estaremos a responsabilizar os pais e a saúde. Porque qualquer menino que faça educação física, não estou a falar de esporte, educação física que consiga consiga fazer com que o seu organismo fisicamente seja apto, adoece menos e mesmo adoecendo recupera mais rápido e não toma tantos comprimidos assim. Quer dizer que o desenvolvimento desportivo tem muito a ver com o desenvolvimento da sociedade em si. Hoje já vemos muitos meninos a correr, já vemos muito desenvolvimento de futebol, por exemplo, futebol vejo nos bairros, equipas espontâneas. Bom, isto também é desenvolvimento desportivo. Temos um problema infraestrutural de desporto? Temos. E esse problema só vai, para mim, ser resolvido quando cada município, cada bairro, tiver também a sua infraestrutura desportiva, não infraestruturas desportivas nacionais. Porque quando Kazenga tiver o pavilhão municipal, as escolas vão beneficiar, os clubes pequenos vão beneficiar. Aí sim. E pode motivar. E há um outro dado importante, que a ocupação dos tempos livres da juventude é premissa de qualquer Estado que almeja um futuro mais sadio. E isto é mesmo premissa, não podemos estar a... É mais fácil investir na bola, muitas vezes, e no caderno, do que investir na compra do armamento para controlar os jovens. E isso tudo que estamos aqui a falar tem a ver com o desenvolvimento do nosso desporto, do nosso... Não vale a pena aqui falar que é preciso mais mini-basquete, mais técnico. Não, o país em si tem que acompanhar essa dinâmica. Porque se o país não acompanha essa dinâmica da massificação desportiva, não vale a pena, porque os clubes são apenas um filtro. Quem faz a massificação desportiva não são os clubes, não é o Ministério da Juventude e Desporto. Este apenas vai buscar da massificação da quantidade da qualidade. Quem faz a massificação desportiva é a sociedade em si. Eu sou irmão do Brinca na Areia e o Brinca na Areia começou a jogar no bairro. As condições estavam criadas. Eu sou daquele tempo que havia o clube do colono e havia o clube do bairro. O meu irmão jogou no Asa, mas antes jogou no Escola, que era o clube do bairro organizado pela estrutura do bairro, que fazia essa massificação. Quando o meu irmão veio para o Asa, já tinha esta base do bairro. O senhor jornalista já ouviu que no passado havia o Bangu, o Calumuze. Esses clubes são a tal organização do bairro, que não tinha nada a ver com os clubes dos colonos, que era o clube do bairro, que nós, os colonizados, os negros, tínhamos que nos organizar, porque eles tinham os seus clubes. E aí passava a mensagem da revolução também. Já era uma revolução. Mobilização. E não só, já era uma forma, instrução. Já era uma forma de revolução, mesmo mostrando o colonizador. Também vocês organizaram com os vossos clubes para brancos. Mas nós aqui nos Moceques, no Marçal, no Rangel, no Sambizanga, também temos os nossos clubes de negros. Já era a revolução. Já estávamos a dizer que nós também nos organizamos. Esta mesma arma, porque estamos a falar de 50 anos, os 50 anos derivam da nossa revolução. Por vezes olhamos para a revolução e pensamos em armas. Não pensamos em armas só. Eu lembro-me, eu devia ter por aí 7 ou 8 anos, e os fins de semana muita gente olhava para mim com um olhar diferente, eu não percebia. E depois por quê? Porque o Sporting jogou em Portugal e o teu irmão jogou muito bem. Quer dizer, para nós africanos naquela altura, que tínhamos muitas poucas referências, sempre que o Diniz jogasse em Portugal ou pela seleção portuguesa, independente de jogar pela equipa do colono ou pela seleção do colonialista, era a nossa referência. Eu soube quando o Bonga bateu um recorde e eu vi o meu pai a falar do Barcelona de Carvalho, que para mim era o Bonga cantor, porque os seus tios viviam no Marçal, numa rua. Mas depois fiquei confuso, era miúdo, mas ele canta, mas também corre. E depois as músicas dele, é só para dizer que essa revolução tem muito que se lhe diga.
Mas fugimos do tema do desenvolvimento. Não, exatamente. Mas é precipitado em função do que apontou aqui como ainda desafios para o desenvolvimento do desporto no país. É precipitado, questiono, pensarmos numa indústria do desporto. Não, não é precipitado. Mas uma indústria de desporto tem consumo. Uma indústria de desporto precisa de empresas competitivas. Nós sabemos que se a Unitel não fizer publicidade, vende a mesma. Nós sabemos que 80%, só na Angola, se não fizer publicidade, vende a mesma. E quando nós tivermos as empresas a competirem, a arranharem-se, aí essa indústria desportiva funciona, porque ela vive do patrocínio. E isto aparece quando a tua malha industrial tem competição. Hoje somos nós os clubes que andamos atrás dos patrocinadores. Quando tem que ser ao contrário. Isto é um sinal claro que elas ainda não têm competição. Elas estão estáveis no terreno, não precisam de publicitar. Publicitam por uma questão de ética. Muitas delas publicitam por uma questão de... Ou manter a marca na atualidade. Sim, sim, porque se não publicitarem, vendem a mesma. Isto é outro problema que torna a indústria desportiva muito menos olhada. Porque se tivermos uma malha industrial que tem que lutar pelo jogador tal, pela equipa tal, porque ela é que precisa, como acontece lá fora, os clubes estão à espera, eles é que vêm, não quero. Nós não temos empresas aqui, por exemplo, empresas que fazem equipamento desportivo que vão ao clube, vou te equipar este ano, não pagas nada. Lá fora temos. É de facto isso que nós precisamos. Por isso é que eu digo que num país subdesenvolvido tudo está entrelaçado. Não é? Tudo está entrelaçado. Essa máquina que disse aqui, que é importante para o desenvolvimento do nosso país, é importante porque o dia que isso funcionar como manda as normas e a lei, lhes garanto que nós daremos um salto enorme. Até a nível de basquetebol, que está claro e evidente que nós temos condições e qualidades natas para jogar basquete, handebol, por exemplo. E mesmo futebol, o nosso futebol, que é o futebol que deu brinca na areia, deu uma série de jogadores bons, hein? Para mim, ainda é forte. Só que o futebol, normalmente no continente africano, é a modalidade que se aposta de uma ponta a outra. E claro que a pressão é maior. A nossa forma de estar terá que mudar se quisermos ir buscar alguma coisa, porque o futebol é coisa séria mesmo no continente africano. Não digo que o basquete não seja, o handebol não seja. Mas a maior parte dos governos em África apostam e organizam seriamente o que se chama o quesito futebol. Daí as nossas dificuldades. Muito bem. Carlos Diniz, vamos mais para o fim de conversa. Que mensagem deixa aos jovens, aos adultos, depois desse reconhecimento que o Estado angolano faz pelos seus feitos? Eu, jovens angolanos, gostaria de dizer que deviam aproveitar essa oportunidade ímpar. Cabinda ao Cunene, aproveitar os pavilhões que a Sua Excelência lançou, aproveitarem ainda os parcos e poucos clubes que temos para investirem na sua capacidade técnica e não olharem o que é que o país pode fazer por eles, mas o que eles podem fazer pelo país. Porque qualquer jovem que se dedica ao desporto só tem ganhos. Ainda que não sejam ganhos monetários ou financeiros ou reconhecimento público, mas tem o primeiro ganho, que é a sua saúde. Até mesmo o mundo todo hoje, o número de delinquência no mundo todo vai aumentando. Não é um caso ímpar nosso. Mas um jovem preparado fisicamente defende-se melhor desse fenómeno. Quer dizer que os jovens deviam todos, transversalmente, aproveitar a oportunidade. Até porque hoje conseguem praticar desporto, basta ter um telefone. Os treinamentos, no meu tempo, os treinamentos estavam no livro, o livro era caro. Hoje, os treinamentos, sejam de que idade for, os treinamentos todos, os fundamentos todos, estão no seu telemóvel. Se não temos mais desportistas ou melhores desportistas, não é só por causa da máquina organizacional do desporto. Também muitas vezes, o descrédito dos nossos jovens em relação ao investimento a si próprio. E daí, se calhar, um outro lado do desporto
que está a falhar em Angola, que são as modalidades individuais. Estas dão menos trabalho e dão mais visibilidade do que as modalidades coletivas. O atletismo, o boxe, o tênis angolano tem que sair. O Bonga, antes de cantar, era recordista português e o recorde foi batido há 3 anos atrás. Quer dizer que nós tínhamos já 47 anos de independência e o Bonga ainda era recordista português. Estou-lhe a falar de uma modalidade individual. E é a coisa mais fácil de se treinar. Requer mais sacrifício, porque é mesmo individual, tem que ter foco. E eu, muitas vezes, quando vejo os jovens a copiarem o Bonga só na música, eu costumo dizer, há um outro lado dele, que vocês deviam saber. Muito Ele bem. manteve o recorde, 47 anos em Portugal. Muito bem. Carlos Diniz, muito obrigado. Obrigado. Foram momentos de aprendizado e de conhecimento melhor do seu percurso enquanto homem do basquetebol, homem do desporto. Desejo felicidades e sucessos na sua carreira e muita saúde. Obrigado. Muito bem. Bem, foi aqui a conversa em mais uma especial entrevista. Carlos Diniz, homem do basquetebol, que foi condecorado nesta 5ª cerimónia de condecorações por ocasião dos 50 anos da Independência Nacional. Fica aqui mais esta edição da especial entrevista. Agradecer ao telespectador pela audiência.